Olá, pessoal. E aí, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo Jurídico de Família. E no nosso segundo episódio, estou muito feliz com a presença do ilustre advogado, o Dr. Carlos Sereno, que ele é professor. E ele aceitou o nosso convite de estarmos aqui para bater um papo sobre alguns temas relevantes. E, sem delongas, já quero agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra te receber aqui, ouvir um pouco da sua história e temos muitas perguntas para fazer. Olá, Então, se olá. apresente, por favor. Meu nome é Carlos, eu sou advogado há 35 anos, professor universitário há mais ou menos uns 26, 27 anos. Estou muito honrado com o seu convite, muito obrigado. Também agradeço o seu esposo pela acolhida aqui e estou à disposição para responder as perguntas que você achar que eu posso responder. Isso aí, isso mesmo. Olha, para quem está nos seguindo agora, esse é um podcast que nós temos o intuito de falar um pouquinho sobre a prática jurídica da advocacia. Então, nós temos bastante seguidores aí que são estudantes de direito e recém-formados. Sim, Então, eu abri minha caixinha de pergunta no meu Instagram e lá vem. e aí fizeram várias perguntas, né? Sim, Então, é o seguinte, nós vamos estar falando sobre medida protetiva, vamos falar um pouquinho sobre agressão, vamos falar também sobre alguns temas relacionados ao direito de família, sobre o divórcio, como que fica a questão em relação ao filho, sobre a medida protetiva. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta, que eu acho que é... Deixa eu só procurar aqui. O que te levou a escolher o direito penal? então, a história é meio esquisita. Eu fui formado no meio do regime militar. Eu terminei a faculdade em 1987. Nesse período da faculdade de Direito, não passava nem perto do que vocês têm hoje, que vocês se formaram hoje. Como eu te disse, eu sou formado há 35 anos, a grande maioria das pessoas não era nem nascida. E fazendo um curso de Direito no meio do regime militar é terrível. Você não tem condição de se expressar com o professor não tem a proximidade com você, e é uma faculdade difícil de ser feita. E eu detestava penal. Por quê? Porque aluno tem mania de fazer ligação entre professor e matéria. Se ele não vai com a cara do professor, ele automaticamente deixa a matéria para lá. E Verdade. a conta depois é cara, né? Porque depois que você começa a trabalhar, a conta é cara. E eu comecei trabalhando com direito civil. Como eu te falei, minha família é daqui, né? Da região há muitos anos, mais de 200 anos que está aqui. E eu fui muito pequeno para São Paulo. As pessoas não acreditam, mas comecei como servente de pedreiro. E eu trabalhava como servente de pedreiro na faculdade e não tinha tempo para ficar brincando. E casei muito cedo. Eu casei um ano antes no meu primeiro casamento, um ano antes de terminar o curso. Estou te falando, em 1986 eu já estava casado. Sim. E já tinha um filho. E aí o que forçou isso? Forçou que eu tinha que trabalhar de qualquer jeito. E eu não gostava de penal, comecei a fazer civil. E na faculdade tinha um rapaz que se formou comigo, ele era até mais velho do que eu, chamava Braulio. E o Braulio fazia júri. E ele adoeceu. Um ano e meio depois, 2 anos depois, ele adoeceu e tinha que fazer um júri. E os amigos que ligaram falaram, quem que pode fazer o júri? O cara mais certo para fazer, o Braulio falou, caiu? E agora? Continua? O cara mais certo para fazer o júri é o Carlos. Aí veio falar comigo, eu falei, você é louco, eu nunca fiz nada disso. Né? Não sei de onde, ele falou, o Carlos. Mas você já tinha Era amizade prática? com ele e tudo, fizemos uma faculdade junto, mas eu nunca imaginei. Aí ele me deu o júri na mão, fui lá e ganhei. Seu primeiro júri O você já primeiro ganhou? júri, ganhei. Foram só 319 até hoje. Nossa! E aí eu ganhei o primeiro júri, e aí pegou. E aí foi embora. Aí você se Então, apaixonou. assim, para as pessoas que perguntam se eu sigo a carreira de direito penal, eu vou responder com a maior calma do mundo. Deixa Deus te guiar. Isso aí. Só hora E as coisas começam a acontecer, né? acontece. E aí foi o direito penal. E aí foi indo, bateu nos 319, mais de 19 mil processos atuando, e foi isso. Quantos processos? Mais de 19 mil, é muita coisa, né? Nossa, você tem 2 escritórios, né? O senhor falou para mim. 3. São 3 escritórios. 3. São Paulo. Brasília e aqui. Que legal. Aqui é o escritório só de brincadeirinha. Ah, até parece, Só de né? brincadeira. O senhor comentou comigo. O senhor não existe. Você
Você comentou comigo que dá aula para cursinhos também, né? Dei bastante. O Bastante. primeiro curso online no Brasil, que era o antigo DX, eu dava aula no DX. Porque na época era uma época que estava começando, os cursos online e tal. Eu comecei bastante lá, eu já dei uma aula para todo tipo de cursinho que você pode imaginar. Entendi. Curso preparatório para pessoas que não têm conhecimento de direito, para pessoas que têm, enfim. Foram Entendi. várias e várias aulas. E o escritório a ênfase é somente o direito penal? Não, Ou você atua em todas as áreas? São Paulo faz tudo. Ah, entendi. Mas assim, eu não deixo minhas filhas mexer no penal. Você fica no penal e vocês educam em direito de família? Faz tudo. Trabalhista, família, mas faz tudo por lá, né? Entendi. Aqui, mais tranquilo. Entendi. E você está aqui em São José do Rio Preto faz quanto tempo? Voltei 2 anos para cá. Faz 2 anos. Então, você voltou na pandemia? Um pouquinho. Antes da pandemia? É porque eu continuei dando aula online, né, nas faculdades lá de São Paulo, mas São Paulo já deu, né? Para mim, chegou no momento que já deu. Entendi. Aí não dava mais. Eu estava 7 horas por dia dentro do carro. Sério? É, porque 5 aulas à noite, 4 de manhã e mais o escritório, só fazia conta. Nossa! 7 horas por dia. Sem contar que já é estressante advogar. Imagina ser advogado, professor e em São Paulo. Não, mas professor, eu aprendi na vida que o que você faz com amor não estressa, né? Pode cansar, mas não estressa. Sim, mas... E assim, eu gosto de advogar, gosto de dar aula, uma coisa que eu tenho para mim que é propósito que Deus me deu. Sim. E quanto mais eu conseguir transformar as pessoas que eu for conversando em sala de aula, quando Deus colocar no meu caminho, esse é o propósito que eu tenho. E isso é o mais importante, é algo que eu sempre falo, né? Que é a missão. Sim. Você foi chamado para transformar vidas. Exatamente. Então, você gera conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos transformando as pessoas, levando conhecimento para essas pessoas através do que nós aprendemos, né? Exato. Então, toda a minha bagagem, lógico, eu tenho apenas 9 anos, perto da sua, mas mas todo o meu conhecimento de 9 anos eu estou passando para essas pessoas que me seguem, que procuram um escritório. Então, isso é maravilhoso, em saber que outras pessoas estão aprendendo, estão buscando, querendo saber quem é a Amanda, querendo saber quem é o Carlos, e ouvir o que nós temos para apresentar e mudar essas vidas. Então, isso é a minha missão. Fico muito feliz em saber que também é a sua. Amém. Porque quando a gente faz, igual você falou, quando a gente faz o que a gente ama, não é um trabalho, né? Tem uma aula minha que eu não falo sobre Deus. Isso é maravilhoso. E assim, eu costumo até brincar com isso mais Bíblia que muito pastor e padre. Olha só. Porque eu leio bastante a Bíblia. Isso é bom, né? Isso é bom conhecimento. Ó, então, vamos começar, que eu acho que tem mais uma aqui interessante. Vamos lá. Em quais casos cabem a medida protetiva? Então, já falando já... Qualquer caso que tiver alguma violência contra a mulher. Na verdade, são 5 tipos de violência. Tem a violência física, tem a violência patrimonial, tem a violência sexual, tem a violência psicológica e tem a violência moral. Qualquer desses 5 casos, você pode falar de violência doméstica. A que está na moda agora, não existe moda para isso, mas que está na moda jurídica, não na moda para quem sofre o tipo de agressão, é os crimes de stalking, né? E os crimes de violência psicológica, que foram os 2 novos que foram inseridos agora no ordenamento jurídico. O stalking é aquele chamado crime de perseguição, e aviso para todos que estão ouvindo, esse stalking também pode ser feito pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Seria aquela WhatsApp, pessoa que... fica perseguindo, né? Que fica curtindo todas as fotos. Curtindo não vai dar para pegar, né? Você tem que entender qual que é a ação desse agressor e aonde que ele vai chegar. Curtir foto... Aquela pessoa que fica mandando mensagem, que vamos colocar isso se você posta que você está em algum lugar, essa pessoa aparece ali. Então, vamos colocar isso no verbo que é perseguir, né? Então, o que é perseguir alguém? Você ficar toda hora atrás daquela pessoa, que é o crime de stalking, que veio um modelo norte-americano que acabou entrando no ordenamento jurídico nosso. Esse é a chamada perseguição psicológica, né? E é uma das mais perigosas, por incrível que pareça, porque tem uma estatística que chega até os perseguidos cometerem suicídio. Meu Deus. Então, é grave. E aí você tem um desdobramento, né, que é uma das falhas da Lei Maria da Penha, que, vamos supor, o agressor começa a fazer essa violência psicológica, a vítima vai ter que se afastar do emprego, vai fazer um tratamento psicológico, cadê a reparação de danos? Sim. Você tem que entrar com ação civil para isso, né? Sim. Então, assim, é meio difícil. Mas qualquer uma vai caber medida protetiva, qualquer uma vai caber medida de afastamento, vai depender muito do que está acontecendo. Entendi. Da física, que é a mais comum, infelizmente,
A gente fala de lesão corporal leve, grave, gravíssima, e o final, que é o triste feminicídio. Sim, sim. O que seria essa patrimonial? Patrimonial, quando o agressor não deixa a vítima trabalhar, quando ele pega os objetos para vender, quando ele vai para cima, assina para vender. Nossa. Então, essa também cabe, a vigilância patrimonial, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Pois é. Não, mas acontece, né? Sim, Infelizmente, sim, acontece, não é pouco. Né? Acontece até mesmo dentro de um casamento, né? No Sim. divórcio. As pessoas tentam esconder os bens também. Isso também não seria uma violência? Também. No caso, a gente fala que o marido, acontece de mulheres também, mas a maior parte do meu escritório eu atuo praticamente em 80% para mulheres. Sim. Então, tem muitos maridos que eles escondem, tentam forjar, tentam colocar nome de terceiros os bens, tentando ali não trazer para o divórcio aquele patrimônio. Sim. E aí, nós, como advogados, a gente sempre consegue, né? Tendo em vista a teoria da aparência, faz as provas, enfim, a gente sempre consegue trazer isso. Sim. E o que você falou seria interessante também, que seria essa violência patrimonial. Eu creio que seja o mesmo Mas desde embasamento. que ela se mexa, né? Porque o direito não acolhe a quem dorme. Sim, com certeza. Ela tem que se mexer, né? Com certeza. Tem a violência moral, né? Que é aquela que um monte de gente comete todo dia, que é injúria, calúnia e difamação, também é capaz. E também tem a outra que é horrível, que é a violência sexual. Sim. Que alguns agressores cometem crime de estupro e agora um novo crime também de importunação sexual contra as suas próprias companheiras. Né? Entendi. Só para você ter uma ideia, no Brasil, no ano passado, nós tivemos 1.320 casos de feminicídio. Meu Deus. É alto, é bem alto. E quantas pessoas que se calam, né? Então, dessas daí, só para você ter uma ideia da gravidade, 51% dessas mulheres, elas são agredidas pelo marido, companheiro. 47%, o restante, né, 49%, são com ex-companheiros. E desse grupo todo, 38% ainda continuam com a pessoa. Nossa. 38%. Então, eu vejo muito isso dentro do escritório. Sim. Muito. Por quê? Existe a questão financeira. Exato. Muitas mulheres falam, doutora, não estou preparada para o divórcio. Isso. Por quê? Porque eu não tenho como me manter. E aí ela continua com o agressor porque ela tem medo do que vai ser, até a gente conseguir uma medida liminar para conseguir essa pensão alimentícia, tanto para ela quanto para o filho. Então, tem N motivos. Mas eu vejo que muitas mulheres não saem do casamento, não denunciam, não entram com pedido de divórcio por conta do medo de como que vai conseguir a questão emocional também, né? E a questão emocional, psicológica e a questão também financeira. E também de pessoas que sofrem muitas ameaças, né? Você deve ter ouvido assim, eu não posso separar do fulano, né? Porque eu não tenho como cuidar do meu filho. Aí você faz a seguinte pergunta para ela, e se você morrer, Exatamente. quem cuidará do seu filho? Exatamente. E a gente Então, escuta assim, de tudo. De tudo. Mas aí a pessoa tem que ter um pouco de discernimento. Já escutei mulheres que aceitam o relacionamento extraconjugal por medo também, por pensarem que não vão conseguir sustentar o filho, por pensarem que vai ser difícil. Então, falam assim, olha, tá ruim com ele, doutora, mas eu acho que vai ser pior sem ele. Então, a gente tem que tentar desconstruir tudo isso da cabeça dela, entrar mesmo no judicial, aí um trabalho totalmente mais pesado, porque a gente tem que tentar, tanto o emocional da cliente quanto a parte patrimonial, tentar fazer o pedido liminar, então é difícil, muito difícil. E as pessoas vivem e nem sabem que isso é uma violência, né? Sim. Então, vamos prosseguir. Tem mais uma pergunta. Tem audiência de medida protetiva? E como ela é feita? Não, só vai ter audiência de custódia se for decretada a prisão em flagrante do agressor. Qual que é o caminho? A pessoa faz a denúncia, a polícia militar vai chegar até o local, vai conduzir até a delegacia de polícia, o delegado vai narrar os acontecimentos e vai ver qual foi o tipo de crime cometido. Dependendo do crime, ele vai preso ou não em flagrante. E já instaura a medida protetiva ali de pronto, né? Sim. No caso, se não for pego em flagrante, ela vai fazer a denúncia, não tem audiência. Não, já sai a medida protetiva normalmente, né? E agora também já tem uma inovação que é uma lei que está na vacatio legis. Vacatio legis, para quem não sabe, é o período de vigência da lei. Sim. Que é a informação de dados para a polícia tem que ser imediata. Porque estava tendo um problema de a hora que sai a medida protetiva e também até a hora que a polícia tinha condição de ter isso.
Também saiu uma outra lei que, nas cidades que não possuem juiz, os próprios policiais militares podem decretar a medida protetiva. Então, está tudo muito evoluindo. Mas é mais ou menos esse o caminho, né? Mas como que esse agressor toma ciência de que teve essa denúncia? Através só quando ele for citado. É uma notificação? Isso é rápido? Rápido. Sempre foi rápido ou é rápido Não, agora? deveria ser rápido. Vamos ser mais... Sim, sim. Deveria ser mais rápido. Aí ele recebe uma notificação ou é uma intimação igual um processo? Igual processo, uma citação igual Uma processo. citação para ele se defender. Exatamente. Tá. E aí nós estávamos falando no começo, até eu vou colocar agora para o pessoal. Essa medida protetiva. Então, existe um casamento e existe filhos menores. Então, a esposa é agredida, ou a namorada, a união estável, enfim. E ela faz essa denúncia, então é feita essa medida protetiva. Essa medida protetiva, você sabe me explicar se ela se estende ao filho menor? Como que fica essa questão? É individual, a proteção individual. Mas aí tem um grande problema. Vamos imaginar que a pessoa tem um filho com o agressor. E ele tem direito à visita. Como é que ele pega? É um problema na lei. Sim. Então, o bom senso nos leva à seguinte conclusão. Se ele for pegar, ele tem que mandar alguém pegar lá, né? Porque se ele não for pegar, ele está estourando a medida protetiva. E detalhe, estourou a medida protetiva, prisão. Sim. A prisão preventiva, no caso. Né? Então, ele tem que mandar alguém buscar para pegar esse filho, porque não pode... As pessoas, você deve passar por isso até muito mais do que eu. A pessoa pensa que é tudo junto, né? Você deve estar ouvindo falar, não paga pensão, não pode ver o filho. As pessoas pensam que são dessa forma, mas não faz é. um pacotão, faz um bolo, Sim. né? Pensar que é tudo junto, mas não é assim. Então, assim, mesmo que ele estiver com medida protetiva, ele tem direito a ver o filho. Sim. Tecnicamente tem, mas... Se ele for uma pessoa agressiva, como é que ele vai pegar o filho, chegar perto da mulher e quebrar a medida protetiva? Isso. Aí, no caso, É um problema na lei. ela teria que entrar com a ação. Então, aí o que estão se discutindo e não sai muito do lugar? Primeira coisa, se esse cara vai pegar o filho, ele devia ter um laudo, né, que a gente chama laudado, né? Ele tem que ser laudado para ver se ele tem condições psicológicas de pegar o filho. Né? Ou o mais correto é ele arrumar uma pessoa para retirar o filho e depois entregar. Mas porque aí, não tem um contato. Né? para fazer essa prova, então, se a mãe ela sabe que o pai ele é uma pessoa agressiva, Sim. ou então alcoólatra, que traz prejuízo à criança ou esse adolescente, ela tem então que entrar com uma medida cautelar de modificação de visitas, de guarda, pedindo essa liminar. Exato. E aí é feita toda aquela pesquisa, passa por um psicólogo, por um assistente social. Se você já tiver provas em fase de liminar, tiver provas, com certeza o juiz já vai dar essa liminar. Mas se não tiver, Cautelar. tem toda essa parte... Vou dar uma dica, vou explicar para vocês, que são clientes dela. Quando tiver esse problema, você vai até ela, com aquela medida protetiva, ela faz lá um pedidinho, faz uma cautelar, e acontece o quê? Essa câmera aqui. Faz uma cautelar e pronto. Aí ele não vai visitar enquanto não tiver o laudo, entendeu? Mas tem que ir lá falar com ela. Tem que falar. Nós tivemos vários casos assim. É, lógico. Vários Tem casos. que interromper. Enquanto não tiver um laudo, não vai pegar e acabou. Que é o correto, seria o correto. Porque, você imagina, o cara é um cara agressor. E tem muitos deles que tomam, que você falou de pinga, né? Se São embriagam. alcoólatras, É isso. alcoólatra. Vamos falar de pinga que fica mais fácil Que pro gera povo entender. prejuízo. Toma umas pingas. Pra integridade da criança. Um monte de droga para virar valente, né? Quem que garante que esse cara não vai fazer isso com os filhos? Sim, sim. Tivemos um caso agora lá, que eu acho que foi no Paraná. Ele estava devendo 30 milhões, ele matou a família inteira. E depois se matou. Quer dizer, é toda hora com problema. Teve outro lá, que saiu um julgamento agora recente, que ele jogou a mulher pela janela, matou os 2 filhos, e a mulher escapou com vida, eu não sei por onde. Meu Deus. Então, assim, você vê que o negócio é muito grave. A gente não... Ninguém tá esperando, né? Então, Amanda, são a cada 7 horas um feminicídio. Então, assim, hoje já foi 1. 14 horas, 2. 21 horas, 3. É isso que vocês têm que entender. Ou você fica para morrer, ou você toma sua providência. Verdade. Ou a pessoa toma uma atitude de ter coragem e denunciar. Sim. Já falando nisso, nessa questão de atitude, tem uma outra pergunta, acho que seria bem interessante, que foi a doutora Nayara quem fez. Filho, advogado perguntando é difícil. Já vou abrir aqui. A doutora Nayara fez a seguinte pergunta. Existe algum programa de proteção à vítima de violência doméstica? Um monte. Você pode citar alguns? Um bem famoso chamado Justiceiras. As Justiceiras. É uma página da internet, inclusive tem até oportunidade para as pessoas entrarem lá e ajudarem as vítimas. Tem um monte. E é interessante, principalmente aquelas que já foram vítimas para ajudar as outras. Sim, sim. Tipo um AA.
Ah, entendi. Né? Tipo um álcool. Quem já passou por isso... Já passou por isso. Entendi. É mais ou menos isso, tem que fazer isso. Fazer esse tratamento, porque o problema todo é o estrago psicológico, né? De quando não chega no ápice do crime, né? Que é o bendito do feminicídio, para não falar um monte de besteira aqui, que é um cara que chega num ponto desse precisa ser internado, né? E é igual a gente também estava falando que é muito importante, né? Tem pessoas que elas sofrem dentro de um relacionamento abusivo. Sim. E ali você já tem que identificar dentro de um namoro, né? Ou dentro de um relacionamento, você já começa a identificar se a pessoa ela é abusiva, aí ela já começa a falar que você é feia, que você está acima do peso, que você precisava mudar nisso, precisava mudar naquilo. Ai, não faz isso não, você não precisa fazer isso. E aí a pessoa, porque ama, porque acha que se falar alguma coisa diferente ali vai perder esse relacionamento, ela vai continuando. E aí ela fica cega. Sim. E aí desse relacionamento abusivo, eles não sanam o erro, o problema, não conversa e vai para o casamento. Ou até mesmo dentro de um relacionamento mesmo, namoro. Porque eu já vi muitas pessoas que sofreram agressões dentro de um namoro. Tem bastante. Então, tem pessoas, vamos supor, passou o namoro, a pessoa era uma coisa. Já tinha ali, já demonstrava ser agressivo ou abusivo. E essa pessoa vai para o casamento. E aí, dentro desse casamento, a pessoa fala, nossa, mas ele se transformou. A pessoa ela não se transforma, ela é aquilo. Ela só se mostra, né? Então, ela mostra a realidade. Para vocês que estão me ouvindo e para todo mundo, é só ler Judas. Fácil de entender. Deu um beijo no rosto, traiu Jesus. Sim, sim. Se não quiser só Judas, Provérbios. Está tudo lá, né? Sim. Então, e às vezes também tem esse relacionamento, que você também já deve ter acompanhado, que a pessoa é uma pessoa dentro do namoro, casou, se transforma num bicho. Uhum. Então, na hora que ela perceber isso, essa vítima, ela tem que interromper ali, porque é uma escala de progressão. Sim. Alguns cometem o feminicídio de uma vez, mas existe uma escala grande na porcentagem de casos que começa com agressão psicológica, agressão sexual, agressão física e vai para o feminicídio. É uma sequência para chegar no ápice do caminho do crime, do caminho final de outros crimes que ele está praticando. Uma dica assim que eu dou, né, que você citou provérbios, né? Então, uma dica que eu sempre falo e eu vejo, tá, no meu relacionamento. Se você quer ver como que o seu namorado vai ser um marido, você veja como ele trata a mãe e o pai. É uma porta. E o marido também, o namorado também. Vê o jeito que a sua namorada trata a mãe e o pai. Sim. Porque se não respeita a mãe e o pai, entra num relacionamento, não vai respeitar você nunca. Então, isso é muito importante. Lógico que isso é uma das várias situações que você tem que identificar, né? Mas, assim, isso é muito importante. Adivinhar tudo não vai dar, mas o que tem que ser bem claro para todo mundo que está assistindo é apareceu, parou. É ali que tem que ser interrompido. Para não deixar chegar no final. Muitas pessoas eu escuto também falar, né, que o direito de família é algo assim muito sensível. Então, a gente escuta de tudo. Então, a gente também tem que dar um pouco de atenção ao cliente de uma forma psicológica também. Não sou psicóloga, mas eu escuto muito o cliente, eu estou acostumada, eu atendo muitas mulheres. Então, eu escuto elas falarem assim, doutora, mas eu vou ficar sozinha. Mas eu tenho receio de não conseguir encontrar uma outra pessoa, não sei como que vai ser. Eu acho que ele está certo. Então, as pessoas têm medo disso. Sim. Por isso que continuam um relacionamento assim e também são dependentes emocionais. E outra dica que eu dou também, que você tem que ser feliz sozinha. O dia que você ser feliz sozinho, você vai encontrar uma pessoa que vai completar a sua vida. Se você está triste, você acha que você vai entrar num relacionamento para ser feliz, já está tudo errado. Lógico. Porque você tem que ser feliz, eu tenho que ser feliz, para que eu possa completar a sua vida e você a minha. Pronto. Exatamente. Se eu sou uma pessoa triste e preciso de alguém para me deixar feliz, está errado. Eu falo muito isso dentro do escritório, porque o escritório não é somente a parte judicial, né? Não. Então, a gente conversa. Tem muitos clientes que também só pagam a consulta, saem de lá assim, maravilhados, e falam, doutora, estou leve, vou viver minha vida, agora eu vou viver empoderada, né? E aí, continua. No meu caso, não é assim. Se eu sou bom só quando eu solto. Se eu não soltar, eu sou péssima de contar. Pior que é verdade. Mas a parte é brincadeira, mas a parte de psicologia é a parte que é terrível, né? Você tem que colocar as pessoas no lugar, elas têm que ter um raciocínio mais lógico. Só para você saber de algumas coisas que eu acho importante falar, se você me permite. Claro, pode falar. Que
às vezes a pessoa está me ouvindo e fala, pô, o cara é criminalista e falando um monte de agressor, que supostamente é meu cliente, né? Em tese, o agressor é meu cliente, porque a vítima Sim. não vai ser, a vítima vai ser cliente Vai sua, ser minha cliente. mas não minha. Eu vou explicar uma coisa para você e para eles. A pessoa que não faz direito penal, em tese, ela só está defendendo o criminoso. Lógico que tem um monte de inocente no meio, mas em tese é criminoso. Qual que é o exercício disso? O exercício é você sair do seu lado pessoal e entrar somente no lado profissional. E é um exercício difícil de se fazer, porque você tem conceitos morais, conceitos religiosos, conceitos éticos que às vezes não permite. Eu vou contar uma historinha rapidinha. O quarto júri que eu fiz, eu perdi. Eu também não vou te falar quantos eu ganhei. Mas o quarto eu perdi. E eu saí cabisbaixo e comecei a fazer uma coisa que o brasileiro gosta de fazer, que chama transferência de culpa. O que é transferência de culpa? Eu saí falando assim, também, né? É um assassino. Não tinha como salvar. E aí eu fui descendo ali no centro de São Paulo, né, para quem não conhece, o Centrão Velho ali, descendo a 15 de novembro, e encontrei um advogado que chamava Antônio de Pádua Constant Pires. Estou te falando isso em 1990, 91 mais ou menos. Pra você ter uma ideia, o AB dele é 5 mil. Nossa. Para você que não sabe, o AB hoje está no número 500 mil. O meu é de 2 dígitos ainda, o dele era 5 mil. Então, uma pessoa que devia ter se formado em 1940, por aí mais ou menos, na USP. E ele falou assim, ele me chama de Carlinhos, por causa do meu pai, né? Ele falou, Carlinhos, o que você está triste? Eu falei, fiz um júri e perdi. Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Eu sentei na mesa e ele disse o seguinte para mim. Por que você perdeu o júri? Eu falei, porque eu perdi porque o cara era assassino. Ele falou, você fez um bom trabalho? Eu falei, acho que fiz. Eu falei, isso que é importante, mas você está indo para o penal, né? Ele falou, eu falei, tô. Se Deus colocou ele na sua mão, faça o seu melhor. Nossa. Ali caiu a ficha. Então, quer dizer o seguinte, Deus é capaz de perdoar tudo. Então, se colocou na minha mão, eu tenho que fazer o melhor impossível para que eu consiga fazer a defesa dele. E aí, se julga, e o julgamento não é meu. Porque eu falo isso para a vida inteira, mano. Bobo é aquele que acha que a justiça dos homens não busca a justiça divina. Sim. Ela busca. Não adianta falar só que é Emmanuel Kant, que é positivismo, que é mentira. Se você não mesclar São Tomás de Aquino com Emmanuel Kant, você não faz o direito existir. O nosso direito busca, sim, a justiça divina. Ali foi o divisor de águas. Porém, estupro de vulnerável e violência doméstica, eu não consigo fazer. E no estágio que eu estou, eu me dou o direito de não pegar. Sim. Para que as pessoas entendam, para que você entenda. Sim, entendi. Mas a fala do Dr. Constant Pires, para mim, foi o divisor de águas. Sim. Mas é isso mesmo. Tudo que vir até as suas mãos, faça com excelência. Exatamente. Então, se você identifica que se vai dar certo ou não, você vai buscar o sim. Exatamente. O escritório é a mesma coisa. As ações que chegam, mais difícil que seja, eu falo, eu vou fazer o meu melhor. Sim. E graças a Deus, nós temos tido muitos resultados, assim, que até mesmo nós falávamos para o cliente, olha, nós vamos tentar, mas nós precisamos de provas, porque o processo é prova. Uhum. E a gente tem conseguido, através dessas provas, a gente tem umas estratégicas, né, de ir atrás de provas por conta do Instagram, Face, então, várias provas, testemunhas, até mesmo pedido judicial, então a gente tem conseguido bastante êxito nisso. Mas tem coisas que a gente também fala, olha, eu vou fazer o meu melhor e tem dado muito certo. Então, e tudo aí que a gente dá o melhor. Um outro problema que as pessoas têm que saber também. O nosso problema é que os nossos magistrados, eles são muito novos, pessoas de baixa idade. Pô, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o Carlos de 20 não é o Carlos de 30, que não é o Carlos de 40, que não é o Carlos de 50. Um juiz de 25 jamais será o mesmo juiz com a mesma pessoa que vai ser o de 40. E a visão de uma pessoa de 25 fica meio complicado para fazer um julgamento de um caso de família, de um caso de penal, se ela não tiver um pleno conhecimento de vida, não é nem de direito, porque direito ele sabe, porque ele passou no concurso. Sim, ele sabe. Ele sabe de direito, mas o direito não é só o direito, né? Se não colocava no computador, só é sentença. Sim, sim. E tem gente que não sabe até hoje o que significa sentença. A palavra sentença significa sentir. Quem que tem que sentir? O juiz. Quer ver outro exemplo bíblico? Com quantos anos Moisés começou a julgar? Mais de 80. Então, assim, fica complicado. Essa visão devia mudar.
essa visão de julgamento também ajudaria muito quem advoga com seriedade. Sim, sim. Porque, infelizmente, a nossa profissão está faltando muita seriedade. Sim, verdade. Muita seriedade para trabalhar. Você que está começando agora, todo mundo está em busca de dinheiro. Eu estou, ela está, você está. Guarda. Se não tiver seriedade e amor, e esse amor que eu estou falando é amor na profissão e amor em Deus, o dinheiro pode até vir, mas ele não vai ficar. Sim. Ele vem na consequência com essa receita que eu estou te dando. Isso mesmo. Falta muita seriedade. Isso mesmo. Ainda bem que ainda tem profissionais como você, assim como eu tô pessoas. aposentando. Eu já paro. Mas ainda bem que ainda tem pessoas que fazem com amor, com seriedade. Sim. Graças a Deus, né? Amém. Vamos aqui para mais 2 perguntas. Tem uma interessante, que a doutora Thaisa, ela fez a seguinte pergunta. A vítima de violência doméstica pode continuar na residência? Pode. Desde que ele não fique lá, né? Sim, sim. Aí começa a discussão que é mais civil do que penal. Paga aluguel, Sim, não paga aluguel, sim. paga aluguel, não paga aluguel. Eu peguei até aqui um entendimento do STJ, Sim. da 3ª turma, que é o seguinte, quando você faz um divórcio e existe ali o patrimônio, o bem comum do casal, que é no regime de comunhão parcial de bens, vamos dar esse exemplo para ficar mais fácil para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, vamos supor que tem um imóvel, e esse imóvel, eles casaram pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando é feita a partilha e a extinção do condomínio, que seria o divórcio, você tem que dividir. Sim. Então, qual a forma de divisão desse patrimônio? Ou você põe o bem à venda, e os dois recebem a metade quando essa pessoa vender o imóvel, ou então um indeniza o outro. Sim. Então, ou o marido compra a parte da esposa, ou a esposa compra a parte do marido, e por aí em diante. Quando esse bem é feito a partilha, divisão 50% para cada do seu quinhão, e eles colocam esse bem à venda, e durante esse período, demore um tempo, 1 ano, 2 anos para vender, eles são chamados de condôminos. Sim. Então, cada um tem a sua parte. Cada um tem Quando que pagar. existe uma medida protetiva, por culpa do agressor, esse agressor ele tem que sair do imóvel. Sim. Então, a esposa vai permanecer, ainda mais se existir filhos menores. A esposa vai permanecer. E essa decisão é justamente isso. Esse agressor que tem esse patrimônio em comum, ele saindo do imóvel, ele pode cobrar aluguel dessa esposa que permaneceu? Esse entendimento é que não. E eu acredito, eu também sigo nesse entendimento. O bom senso é não, né? Com certeza, não. Porque o culpado de ter saído desse imóvel foi ele. Então, esse julgamento ele não pode cobrar os aluguel da esposa. Então, ele não pode ajuizar uma ação de arbitramento de aluguel, mas ele pode pleitear essa extinção do condomínio. O que é a extinção do condomínio? É quando você entra com uma ação obrigando a venda. Quando uma Sim. das partes não querem vender ou não dispõe o bem à venda, você entra com a ação de extinção de condomínio e o juiz ele vai dar a sentença e esse bem pode ir a leilão. Então você a percebe extinção como- pode, percebe mas como cobrar tem- não. Como tem um vácuo dentro da lei? Sim, Isso sim. não fala sobre isso. Pois não Devia- fala. devia Então, assim, contemplar. aí o que acontece? Existe os julgados, né? O entendimento de que não, você não pode cobrar o aluguel. Sim. Porém, você pode entrar com a extinção de condomínio. Ou com a perda de danos, Com a perdas, sim. né? Com a reparação de danos. Sim. Eu acho que, assim, não poderia também entrar com a extinção de condomínios. Porém, ele não perde o direito do patrimônio, né? Problema na lei. Então, é uma questão que, se entra, ele vai ganhar. Sim. Porque ele é dono também, Não tem então, como. então é Direito à isso. propriedade não vai arrebentar. Né? Não. Então, ele tem a nupropriedade, né? Mais pergunta. Vamos lá. Creio que tem mais 2 ou só mais uma, que eu acho que eu já fiz. Nós já falamos da permanência. Já fiz a pergunta, né? Por que você escolheu? Escolheu ser Já. advogado criminalista. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos falar dos trans? Verdade. Pode falar. Então, Interessante. os trans É agora- atual, né? É atual. Saiu agora há pouco tempo. Os trans agora também são as vítimas de violência doméstica. Saiu agora há pouco tempo. Tem gente que não sabe disso, mas o Brasil, de todos os feminicídios de trans no mundo, só o Brasil sozinho responde por 39%. Nossa. Então, se tivesse 1.000, que é muito mais que isso, né, o número não está colocado, mas se tivesse 1.000 no mundo, 390 seriam no Brasil. E agora o STJ acabou de resolver, né, que trans também são
mulheres trans, né, também Sim, são sim. vítimas da violência doméstica. E igual você falou, tem muito, né? Tem bastante. Muito, o Brasil sozinho responde por 40% do mundo. Pra você ter uma ideia do tamanho. Nossa. E é importante também falar que essa violência doméstica, o agressor pode ser o pai, né? Pode ser tanto no ambiente domiciliar como no ambiente afetivo também. Domiciliar que está dentro do lar, propriamente dito. Né? Sim, E o sim. afetivo, como está na rua, de um ex-namorado, do pai, do avô, etc., também vai encaixar a violência doméstica. Me deu uma dúvida agora, minha particular. Pode falar. Quanto à prova, se um filho filmar o pai agredindo a mãe, eu posso usar isso no Pode. processo? Isso é uma prova. Sim. Vamos supor, na rua, uma pessoa qualquer, um terceiro que não tem relação e vê a pessoa sendo agredida. Ela Também. pode ser usado como uma prova da esposa, vamos supor. Pode. Tá. Pra você ter uma ideia, assim, ó, um depoimento de vítima, perto de depoimento de réu, vítima vale 100 e réu vale 1. Ah, é? Opa, Entendi. opa. Entendi. Você tem Familiar também pode ser testemunha? Pode. Violência doméstica no lar vai ser quem? Sim. Né? Não tem como escapar. No caso, o adolescente ele pode ser ouvido. Sim, no direito penal não tem isso não, hein? Entendi. Tem alguns juízes que tem... É que no direito de Então. família, no direito civil, a gente usa como informante, né? Quando é Sim. parente, pessoa próxima, a gente usa mais como Direito informante. penal não tem essa de idade de testemunha, como tem no processo civil. Entendi. Aliás, agora, com o novo advento do novo CPC, que também, graças a Deus, colocaram o princípio da busca da verdade real, que isso já tem no direito processual penal, que colocaram agora no processo civil. O princípio da busca da verdade real é a porta para escutar quem for. Ótimo. É a porta para escutar quem for. Como eu te disse, sentença bem de sentir, quem tem que sentir é o juiz, princípio da busca da verdade real, então vamos escutar o que tem para escutar. Maravilha. Né? Se tiver Sim. criança de 10 anos, coloca uma psicóloga do lado, faz um laudo, etc., tem que valer. Você tem- Não, sim. Nós tem que temos valer. isso. Nós temos Então, bastante. esse é o caminho. Qual a validade para a medida protetiva? Não tem validade. Essa é interessante. Não tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não tem. Ela pode ser revogada, pode ser estendida. Entendi. Não tem validade. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Para a gente entrar na parte da pensão, que muitas pessoas estão querendo saber sobre a prisão, se já voltou por conta da pandemia. Antes era prisão domiciliar, agora Sim. já está podendo, enfim. Já tá. Uma pergunta sobre o mandado de busca e apreensão de menor. Você já teve algum caso assim no escritório? Não lembro. Mas pergunta aí, deixa eu ver se eu lembro. Como que funciona? Eu acho que seria mais a parte família. Então, assim, existe a guarda Certo. definitiva para a mãe. Uhum. E muitos casos, nós já vemos na TV, muitas reportagens, do pai que pega no seu direito de visitação a criança, E some. no seu direito de visitação. Então, ele tem ali o seu direito de convivência com aquela criança. E muitas vezes ele tem um horário e um local para entregar essa criança e ele sai, ele viaja, ele some com essa criança. Aí nós temos que entrar com essa cautelar Sim. de urgência, né, essa cautelar com essa busca e apreensão. Sim. E aí eu queria saber se você já passou por isso, como que Passei é feita. um tempo atrás, não lembro direito, mas já passei. No caso, eu não tive. Eu acho que é muito triste esse processo. Mas eu ainda não passei por um processo desse. Mas o que eu queria saber é o seguinte. Se o advogado vai junto com o oficial de justiça, provavelmente... Mas eu posso falar que eu iria. Eu Então, teria mas o aí- prazer de ir. Então, aí já é pessoal, né? Não é profissional, Sim, né? sim, Mas eu acho que assim, para dar Ó, a aquele resposta, apoio, eu teria né? o prazer de ir. Ah, sim. Com certeza. Eu não iria, Com certeza. mas cada um faz o que... Por isso que eu sou familiarista, né? Mas assim, eu iria para dar todo o apoio também para cliente, né? Porque você imagina, tem casos e casos, mas Nunca tive, não lembro de alguma coisa nesse sentido. sim. Para encerrar, Sim. eu acho que o pessoal aqui da equipe tá mandando. Vocês estão mandando pergunta, né? Vocês estão gostando. Que Ah lá, beleza. eles estão dando risada. Nossa! Lá vem. A polícia sempre precisa de um mandado para realizar uma busca? Sim. A não ser que esteja um crime de flagrante acontecendo. Então, é uma discussão sem fim agora. Sim, Agora, pois no é. Rio de Janeiro, semana retrasada, apreenderam 300 quilos de cocaína num lugar lá. A juíza falou que o flagrante era ilegal. De cabeça, né?
Essa pergunta, eu tô lembrando do meu primeiro ano de direito, tá? Pois é. Posso ser condenado se eu não souber que eu estava cometendo um crime? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então pode ser condenado. Ninguém. Aí você vai querer que eu entre em erro de tipo, erro de proibição. Eu lembro disso no meu primeiro aí ano. vai ficar meio difícil. Mas erro de tipo, você está errando o tipo penal. Erro de proibição, você está errando a pessoa, objeto, outro tipo de coisa. Mas ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Porém, vamos imaginar um caso da indígena que vive numa tribo longínqua, que ela não tem conhecimento da lei, e tem uma tribo indígena no Mato Grosso, na ponta do Mato Grosso, do lado esquerdo, isso é um caso clássico, que se nascer gêmeos, ela tem que matar o segundo filho. Porque eles entendem na tribo que o segundo filho é a encarnação do mal. Que crime que ela está cometendo? Ela está cometendo um crime, qual é? Homicídio. Lógico que não, matou o filho. Infanticídio, acabou de matar. Sim. Acabou de matar, matou o filho. Ela está cometendo um crime? Não. Essa sim pode alegar o desconhecimento da lei. Porque é como se fosse fosse completamente algo religioso. imputável, que a gente Sim. chama, né? Que são os inimputáveis. Mas isso é raro. Ninguém pode falar que está cometendo um crime, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso, inclusive, está na lei de introdução do Código Civil, está no Código Penal. Eu lembrei agora, Sim. quando eu estava na faculdade, no meu primeiro ano, sobre essa pergunta. Agora sim é a última. Vamos lá. É sobre a pensão. Deixa eu só voltar aqui. Quanto tempo de atraso de pensão da cadeia? Essa daqui 3 foi a meses, minha né, estagiária maravilhosa. 3 meses você executa e depois já pode pedir, né? Então, o que acontece? Não tem mais a necessidade de ter 3 meses. Sim. Então, um mês Já pode que pedir. o pai não paga, você já pode entrar com a ação. Mas existe a diferença. Tem pessoas que falam assim, ai, doutora, já faz 2 anos que o meu pai não paga, eu quero executar, eu quero prender. Não é assim que funciona. Não. Porque nós temos a execução por execução. Então, nós vamos entrar com a execução, com o pedido de penhora de bens, e nós temos a execução de prisão. Então, um mês deveu, já podemos entrar com a execução. Agora, os últimos anos, que antecede aí os 3 meses, é por isso que é a diferença, que é aquilo que é emergência, urgência. Então, os últimos 2 anos, o juiz ele entende que não é algo urgente. Já então, passou. Mas aí eu vou te dar uma saída que você não vai gostar de ouvir. Você está lá pedindo a prisão, ele vai lá e paga 20%, ele vai preso? Sim, ele tem que cumprir, ele tem que pagar tudo. Senão ele não vai. E o que acontece, outra pessoa também pergunta, né? Não pagou, ele cumpre o regime fechado, a dívida se extingue? Não. Ele não pode ser preso pelaquela mesma dívida, porém, nova dívida ele pode. Mas, se ele não cumprir o pagamento integral, ele vai continuar preso pelo tempo que for estipulado no mandado de prisão. Aí, o seguinte, a diferença da prisão civil com a prisão penal. Prisão civil só de alimentos. Só de alimentos. Pode dar prisão, a civil e a penal, não tem nada a ver uma com a outra. Entendi. São independentes. Então, é isso. Júlia, a minha estagiária do coração, ela perguntou, está sanada a dúvida? Tomara. Sim. Então, o pai, ele pode ser preso e já voltou, tá? O pessoal também está perguntando se já voltou a realizar essas prisões. Você pode fazer o pedido não necessariamente aguardar 3 meses. 1 mês, o pai parou de pagar, não está pagando, você já pode executar. O que acontece, doutora, é que não compensa, né? Então, tem pessoas que, já vou executar, às vezes não compensa. Então, eu falo para o cliente, olha, vamos fazer um acordo, vamos ligar, tal. Agora, se o pai realmente já tem ali, já é uma pessoa que já tem histórico de que não paga, executa. Porque aí você pode tanto executar. Pode entrar com 2 ações? Pode. Nós podemos entrar com a execução, com pedido de prisão, e execução com pedido de penhora dos bens. E aí, como que comprova? Aí nós temos todas as estratégias para comprovar, né? Pesquisa, Infojude, também fotos, teoria da aparência, tudo isso também para poder ajudar o filho que está precisando desses alimentos. Lembrei também de um caso também recente. Teve um filho que tem 26 anos, ele já tem o superior, não está completo, porém ele está na faculdade. Esse filho não recebeu a pensão do pai desde 2017. Porém,
como o judiciário, né, lento. Em 2019, teve a sentença com a expedição desse mandado de prisão. Porém, o que aconteceu final de 2019, 2020? Pandemia. Então, não estava efetivando essa prisão. Aconteceu o quê? Não conseguiu realizar a prisão. Agora, que já retornou à prisão, o advogado de defesa do pai, o que ele alegou? Que não existe mais a necessidade e a urgência desse filho em receber esses alimentos com a prisão do pai. Porque a prisão é apenas para você forçar o cumprimento desse pagamento. Então, se você já passou 2 anos, não é mais essencial e não é urgente esses alimentos. Então, o acórdão foi para que o pai, na verdade, foi habeas corpus, ele não foi preso, o filho não recebeu. Então, eu não vou nem falar, mas a minha tese de pós foi o HC na prisão civil. Sério? Olha aí que legal. Então, o que aconteceu. Não vai Mas aí, nesse caso, só não aconteceu por conta da idade, porque ele já tem superior. E mesmo com ele 26 anos ainda na faculdade, o pai é obrigado? Sim, porque ainda não completou a faculdade. Está prestes aí a se formar. Porém, só não executou em questão de penhora, mas só não prendeu por conta disso mesmo. Porque entendeu que ele já tinha o salário, já estava trabalhando e não era urgente. Então, isso também foi recente, achei interessante falar. Lógico. Então, é isso. Vou ver aqui o pessoal. Gente, acabou as perguntas? Vocês têm mais perguntas? Tem a última pergunta aqui para a gente já encerrar. Está parecendo aula de direito, não acaba as perguntas nunca, todo dia. Tem estudante que faz 70 perguntas por aula. Isso aqui é muito pessoal. Então, vamos lá. Tá preparado? Só pode acontecer 2 coisas. Eu respondo e falo, não vou responder. Ué. Isso aí, você tem o direito, né? Só na presença do seu advogado. Uhum. Você não se sente mal defendendo... Ai, não sei se eu falaria um criminoso. Você não se sente mal defendendo um criminoso? Isso. Já respondi isso. Mas aqui, no caso, a pergunta dessa pessoa foi a pessoa que confessou para você que realizou o crime. Nunca pergunto isso. Não? Não me interessa. Não faço essa entrevista pessoal. Muito raro. Eu estudo o processo. Entendi. O processo me fala o que eu tenho que fazer, eu não preciso dele. Então, você não se sente mal? Eu preciso instruir ele. Sim, sim. É o que eu te falei. Se eu colocar o pessoal, eu não trabalho. Já na parte do direito de família, eu pergunto. Não, aí é uma outra história. Mas Eu assim, pergunto, no meu eu falo, não olha, tem como. Eu sou a sua advogada, eu quero saber a verdade. Sim. Eu faço até o cliente e a família Pra mim não assinar importa. um documento. No começo eu até queria saber a verdade, eu acho que era mais por curiosidade do que por técnica. O que fala para mim é o processo. Não, sim, eu falo, olha, você tem que confiar em mim. Eu quero saber a verdade, porque eu vou fazer o... É o que eu te falei. Eu, infelizmente, faço advocacia para um monte de gente que, tecnicamente, é quem cometeu o crime. Assim, eu vou olhar o processo e vou instruir o que eu tenho que fazer. Sim. Dos 319, eu fiz um monte pela Defensoria Pública no convênio com a OAB. Eu nem falava com o réu. Entendi. Quando chegava no dia da audiência, falava, você vai falar isso. Se você não fazer isso, vai perder. Então, você faz o que você achar melhor. E, assim, o réu é 90% do caso, como eu te falei. Sim, Principalmente para jurado, que é juiz leigo, né? Então, eu não me preocupo com isso. Me preocupava antes, mas hoje em dia eu não me preocupo mais. Entendi. Olha, para quem está começando, tá? Então, para quem está nos assistindo, não é somente, como eu já falei, não é só advogado. Então, tem estudantes, tem a minha família, sua família, tem muitas pessoas lá no canal que estão nos assistindo. Você tem alguma dica para quem está começando agora? Para quem saiu da faculdade e já passou na OAB? Ao contrário, a mistura perfeita para dar problema é preguiça, soberba, né, e falta de humildade. Essa é a mistura perfeita para dar tudo errado. O nosso curso, o cara se forma... Aliás, ele entra na faculdade, ele é ministro, ele é juiz, depois ele é ministro. Ele acaba de se formar, ele é Supremo Tribunal Federal, se não for, perde de Deus. Primeira coisa, humildade. Eu estou há 35 anos advogando, aprendo todo santo dia e vou continuar aprendendo enquanto eu estiver andando. Sim. Segundo, se você para de estudar, você parou no tempo. Sim. E não custa nada você perguntar para os outros aquilo que você não sabe. Exatamente. É só isso. Conhecimento, né? Agora, porque o que acontece? O dinheiro é consequência? É consequência.
Agora, se você for pensando no dinheiro, juntar essas 3 coisas que eu te falei para dar errado, o que você acha que vai ser o final? Vixe, com certeza. Só problema. Só, com Para certeza. mim é só isso. O que acontece? Quando a gente fala investir em conhecimento, é muito importante, no meu ponto de vista. Por quê? Eu estou aprendendo de uma pessoa que percorreu um caminho que, se eu ouvir e me atentar aos conselhos dessa pessoa, desse advogado, desse jurista, qualquer pessoa, me atentar a isso e praticar todo esse caminho, eu vou estar percorrendo um caminho menor. Com certeza. Do que ter que ficar estudando ali, desesperado, não sendo humilde em perguntar, em correr atrás, de estudar, de se dedicar. Sim. Sendo que uma pessoa já tem todo aquele percurso, ela está passando, ela está ensinando, como você dentro de uma sala de aula. Sim. Então, a pessoa ela tem toda a oportunidade de aprender com toda a sua bagagem. Sim. Então, eu sempre dou essa dica. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa, assim, proativa. Se eu chegar nas minhas mãos um caso que não tenho toda a prática, que eu não domino a prática, porque todo mundo está sujeito a ter uma ação nova. Lógico. Então, eu faço muito inventário, muito divórcio. Sempre acontece uma situação diferente. Eu tenho muita humildade em recorrer aos outros advogados. Lógico. Tem que ter. Então, eu falo, olha, apareceu um caso diferente aqui, até mesmo colegas, a gente tem que ter essa humildade. Porque se você não é humilde, você não vai alcançar. E tem muitas pessoas também, que eu escuto muitas pessoas falarem para mim, nossa, Amanda, mas você é muito nova e já alcançou tantas coisas. Mas ninguém viu todo o caminho, todo o percurso que eu cheguei e ainda estou fazendo para alcançar o resultado que eu quero, que eu almejo para minha advocacia. Muitas pessoas devem ter falado para você, nossa, mas você alcançou tantas as coisas, foi fácil. Não. Ninguém viu o tanto que você teve que batalhar, estudar, se dedicar. Quantos casos que eu já cheguei no escritório ter vezes que eu queria chorar. Eu falava, meu Deus. Natural. Meu Deus. Às vezes eu falo, né? Por que eu escolhi advogar? Mas eu sou apaixonada. É um momento, só um momento ali. Um comprometimento com as duas coisas. Sim, sim. Comprometido não vai para frente, não vai conseguir. Exato. Então, a pessoa que ela se dedica, estuda, é humilde, ela busca, não fica parada esperando as coisas acontecer. Porque tem pessoas, eu falo para minha equipe, gente, não fica atrás de uma mesa esperando as coisas caírem do céu. Deus, ele abençoa? Sim. Porém, o que é oração? É orar e agir. Lógico. Então, você tem que agir. Você tem que ir atrás de um conhecimento, você tem que comprar um curso, você tem que fazer uma mentoria, você tem que ir atrás, fazer network, para você estar perto de pessoas que sabem mais do que você e alcançar o sucesso. Então, é isso. Estou muito feliz pela sua presença aqui. Obrigado, muito Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Sempre é bom falar. Vai ser o primeiro de muitos, com certeza. Se Deus quiser. Equipe, como que foi? Vocês estão gostando? Gostaram? Gente, foi muito legal o bate-papo de hoje. Doutor, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida. Por todo esse momento, por toda a sua entrega que teve aqui nesse momento. Agradeço você que está nos assistindo e vou te fazer um pedido. Pega esse link e vai encaminhando aí para quem você conhece, que é estudante, que é jovem advogado. E também, qual que é o seu perfil? Você tem perfil no Insta, né? Sei lá. É Carlos Advogado. Carlos Advogado. O meu Advogados. Advogados. Então, já segue Carlos Advogados no Instagram e já segue também Amanda Cristina. O meu é novinho, acabou de montar agora, que eu nem tinha isso aí. Ó, o meu, como tem muitas Amandas, inclusive advogadas, o meu é Amanda A. Cristina A. Então, você vai ver lá, a gente posta bastante conteúdo jurídico, estamos fazendo bastante entrega para você que é estudante, para você que já se formou e está querendo um rumo para a sua carreira, segue a gente. E mais uma vez, muito obrigada de coração. Pessoal, muito obrigada a vocês, equipe maravilhosa, vocês são demais. E logo mais teremos o nosso 3º episódio. Um beijo!